Você confia nas notícias da TV? Se a resposta for não, você faz parte de um grupo que vem crescendo cada vez mais em nosso país. A credibilidade da velha mídia tem perdido cada vez mais relevância. A imparcialidade dos grandes jornais e a falta de comprometimento com a verdade fez com que uma alternativa paralela surgisse em nosso país. Somos uma mídia independente que não aceita R$1 do dinheiro público. Nós realizamos o nosso trabalho por conta do seu José, da Ana, do Carlos e da Vitória. São brasileiros de todo o Brasil que decidiram apoiar o nosso trabalho. Isso significa independência. É justamente essa palavra que permite um trabalho sério e comprometido com a verdade. Não adianta mais reclamarmos da velha mídia e não construirmos uma nova. Você está recebendo a oportunidade de apoiar a educação e a cultura das próximas gerações. Nós contamos com você e até breve. Há quem pense que um dia um país vai dormir e acorda democrático no dia seguinte. Quer dizer, falta a perspectiva de que é uma construção lenta, paciente, por tentativa e erro, sempre sujeita a retrocessos, às vezes sujeita até mesmo a rupturas, que você volta a uma situação ditatorial, aí você tem que começar a construir de novo, né? É o caso do Brasil. Os conspiradores que deram o golpe da República logo se instalaram no poder e iniciaram um processo de ruptura, com a criação arbitrária e artificial de uma nova nação. Os símbolos que ligavam os brasileiros com seu passado, com sua história real, foram substituídos por símbolos forjados. A bandeira imperial deu lugar primeiro a uma cópia em verde e amarelo da bandeira americana. Depois, veio a bandeira republicana como a conhecemos, contendo o lema positivista, ordem e progresso. Verdadeiros heróis nacionais foram censurados, sendo aos poucos apagados da nossa memória e do imaginário popular. Simplesmente porque viveram no período monárquico. Então houve uma censura bastante expandida. Carlos Gomes, Nabuco, Machado de Assis e outros eram associados ao período monárquico. Portanto, eles não serviam para a utilidade de um país que deveria ser criado à luz do futuro.
Era preciso, então, instituir o maior símbolo dessa nação republicana, que se construía aos trancos e barrancos. O documento que dá forma de Estado a uma nação seria redigido em meio a tensões políticas entre as elites que buscavam o poder. A nova Constituição deveria representar o novo regime e os novos símbolos nacionais. Nós temos uma Constituição 1891, colocada durante o governo de Marechal Deodoro, e ela é desrespeitada pelo próprio Deodoro, que fecha o parlamento porque ele não gosta do que está acontecendo lá. Ele não se sentiu bem no jogo democrático, o tempo inteiro ficou procurando maneiras de fechar o Congresso, silenciar o Congresso e, evidentemente, mais tarde até renunciando à presidência e desistindo porque achando que ele não tinha vocação para aquele jogo democrático. Quem assume depois de Deodoro é Floriano Peixoto. Ele faz uma declaração no seguinte sentido: eu acho que a podridão que existe nesse país só pode ser resolvida com uma ditadura militar. Esse é o papo do Floriano Peixoto. E ele reprime violentamente. Reprime os monarquistas, reprime a liberdade de expressão, níveis extremos. É um dos regimes os governos mais repressores que o Brasil teve, é o de Floriano Peixoto. Mas, pelo menos, ele passa o mandato para o sucessor civil. Com a posse de Prudente de Moraes, a cooperação entre o Estado e as oligarquias se fez presente no Brasil com força máxima. As oligarquias dos estados vão se vinculando entre elas e você vai formando esse estamento burocrático, que era um grupo que mandava completamente e submetia todo o restante a ele. O café representava mais da metade da nossa economia. Para se legitimar junto a tamanho poder, o governo passou a aceitar as ordens dos oligarcas do setor. Tinha muito a ver com a anomia que se instalou, uma vez que a coroa, unidade simbólica, e o poder moderador saem de cena. E é isso que segura as elites oligárquicas das regiões. Então, começa a ver um duelo clânico. Era um duelo de famílias, de clãs, as oligarquias se enfrentando. A política do Brasil na República Velha é isso, é um duelo de clãs. O conluio entre as forças políticas e econômicas virou uma lei tácita. Do café do início do século passado às empreiteiras do novo milênio, pouca coisa mudou. Mas o fato é que um grande sistema de corrupção e troca de favores se instalou. As relações de promiscuidade entre poderosos passaram a ser a regra. Os barões do café de São Paulo e Minas Gerais, principais produtores da commodity, eram apoiados pelas oligarquias dos outros estados da federação. Juntos, todos defendiam seus interesses perante o governo federal. Este, por sua vez, tratou de se acertar com as esferas estaduais, chegando ao acordo de que não interferiria nas políticas locais, desde que recebesse o devido apoio dos governadores. Finalmente, no âmbito municipal, o conluio era forçado, a cabresto. Os grandes latifundiários, conhecidos como coronéis, possuíam um controle político de uma determinada região. O coronelismo nada mais é do que uma pessoa ter nela mesma um poder social. O coroné. Olha isso. O voto era secreto e era declarado em voz alta, o que permitia a pressão dos coronéis sobre os eleitores para que votassem em seus afiliados políticos. O cara tem um poder que ele amplia em toda a sua área de atuação. O seu círculo de latência, a sua mão tá. E a sua mão tá e vai dizer para quem que o cara, o fulano de tal, vai votar. Para manter essa estrutura. Os coronéis, como título formal, já havia durante o Império, mas o poder, a relevância, né? Aquela coisa ruim que a gente aprende depois nos livros de história, só aconteceu depois do fim do Império Brasileiro. Antes, eles eram muito controlados e enquadrados pelo imperador. Além da coerção padrão, outros expedientes eram utilizados: compra de votos, votos fantasmas e até mesmo violência física. Tudo isso azeitado com o dinheiro que vem basicamente do nosso único grande produto, que é o café. Essa república nossa, que mais tarde vai se chamar República Café com Leite, ela é azeitada com dinheiro que vem do campo, que mantém a estrutura política, que vai manter a mesma ideia do dinheiro que vem do campo. Cadê o industrialismo aí? A industrialização está onde? Não está. Então, quando se fala no federalismo da República Velha, autonomia dos estados, federalismo decantado em prosa e verso,
Isso é um pouco de ilusão, aliás, muito de ilusão. E, na verdade, essa autonomia dessas elites, que permanecem as mesmas, né, que estão garantidas ali na sua posição pelo presidente, ela se deve à chancela do poder central. Uma coisa depende da outra o tempo inteiro. Ou você está no poder e está vivo, rico, feliz, ou você está fora do poder, está pobre e morto. Ou seja, é um ciclo vicioso que não se corrompe. Você não tem um outro ciclo virtuoso para compensar isso aqui. Você não tem industrialização no Brasil. Por exemplo, convênio de Taubaté, feito no início do século XX. O que foi isso? Os grandes produtores produziram muito, o preço do café ia cair. O que o governo faz? Compra o excedente da produção para manter o preço do café. Para que isso? Para manter o dinheiro desses produtores, injetando neles também. Então é que eles criam logo no começo ali, na Primeira República, né? República Velha, como eles chamam, foi o funding loan. O funding loan nada mais foi do que um comprometimento de dívida externa com bancos ingleses para financiar a agricultura e pecuária no Brasil. Mas não era investimento, era um empréstimo a juros bizarros, na qual o governo deu todo o dinheiro que vinha do saneamento do Rio de Janeiro, todo o dinheiro que ia na Central do Brasil, para pagar essa dívida com a Inglaterra. Para onde? Para tapar buraco. Para variar. Nós estamos sempre correndo atrás do próprio rabo nessas questões. Pessoas que queriam desenvolver a indústria no Brasil ficaram extremamente limitadas, porque o Brasil já estava comprometido em dar garantia aos oligarcas da pecuária e do café. E isso atrasou o Brasil exatamente quando a Revolução Industrial estava no seu pico na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil aqui puxou o freio de mão e limitou o crescimento da indústria. Então foi um erro estratégico, pagamos o preço até hoje. Como entender esse período histórico? Ele não tem muito a ser entendido. Ele é um período estagnado. A República Oligárquica seguiria por muito tempo impávida e colossal, não fosse um desentendimento no núcleo de comando. A escolha do candidato governista para as eleições de 1930 mudaria os rumos da nossa história política. O acordo dizia que o próximo presidente seria indicado pela elite mineira, pela oligarquia mineira. Tinha até um nome, era o governador de Minas Gerais da época. Washington Luiz vai lá e diz, não, meu candidato é Júlio Prestes. São Paulo vai manter a política que eu estou fazendo, em nome da minha política eu vou indicar. Ele indica Júlio Prestes. Ao quebrar o acordo dos republicanos de Minas e São Paulo, indicando o também paulista Júlio Prestes, o então presidente Washington Luiz desagradou a oligarquia mineira e seus apoiadores, que viriam a se unir com os paraibanos e gaúchos para concorrer contra os paulistas nas eleições. Formava-se a Aliança Liberal. Na verdade, era uma conjunção de forças tenentistas, centralizadoras, oligarquias descontentes com a outra oligarquia, quer dizer, liberal, muito pouco. Esse novo grupo político lançaria um candidato que entraria para a nossa infame história e mudaria o rumo das relações políticas no Brasil. A Era Vargas começa depois da era conhecida como Café com Leite, onde se alternavam os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Porém, com o desentendimento entre eles e conflitos espalhados pelo país, Getúlio Vargas assume, governa por 8 anos, onde é retirado, mas depois volta, eleito como um ícone pelo povo. Após muitas pressões, ele acabou cometendo suicídio. Saiu da vida para entrar na história. Logo após, Juscelino Kubitschek foi eleito por voto direto e ficou famoso pela construção da nova capital, Brasília, que acabou gerando o afastamento da política em relação ao povo. Jânio Quadros assume depois de Juscelino, porém se mostra fraco e acaba renunciando, onde quem assume seu posto é João Goulart, que faz um governo que flerta diariamente com movimentos revolucionários brasileiros, alguns deles que iam treinar em Cuba e voltavam para o Brasil dizendo lutar em nome do comunismo. Fato que se confirma por haver documentos da KGB indicando isso. Com amplo apoio popular e autorização oficial do Congresso Nacional, o exército assume com Castelo Branco, tomando a dianteira do país e ressarcindo os provados interesses socialistas no Brasil. Depois de 20 anos, o governo militar se tornou insustentável por questões políticas, econômicas e sociais. Foi com o governo Figueiredo que a lei da anistia foi sancionada e velhos figurões voltaram à vida política brasileira, como Leonel Brizola. Após as eleições, morreu o primeiro governante civil do Brasil depois de 25 anos. Assume então o seu vice,
José Sarney, que tentou, com a criação de uma nova moeda, solucionar o problema inflacionário no Brasil. Fracassou, já que a questão não era monetária e sim fiscal, o governo gastava muito e gastava mal. Depois veio o Caçador de Marajás, ou Fernando Collor de Mello, que foi impeachmentado pela compra ilegal de um Fiat Elba. Fernando Henrique Cardoso. Capítulo à parte é o Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu, com uma boa equipe, privatizar e criar uma moeda estável e dar uma autonomia ao Banco Central, nunca antes vista, além de diminuir o gasto do governo, o que fez com que a inflação fosse controlada. Em 2002, chega à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, onde pela primeira vez a esquerda chega ao poder sem nenhuma máscara, mas com muito pudor. Pudor esse que foi desmoronando enquanto Lula navegava em commodities e na sua própria personalidade, enquanto estourava o mensalão com compras de votos de parlamentares e dinheiros para a campanha de reeleição. E logo depois, o Petrolão, com acordos bilionários com empresários e políticos que sugaram a Petrobras até o último fio. E mais à frente, com a descoberta de desvio de dinheiro do BNDES. Grandes figurões como José Dirceu, braço direito de Lula, assumiram os roubos e foram presos. Tudo isso para livrar Lula daquelas acusações. Contando com algum prestígio que lhe restava, Lula consegue eleger Dilma como poste. Porém, foi na era Dilma que tudo começou a ruir. Em 2013, o povo vai às ruas e a sociedade brasileira convulsiona por conta de desmandos daquele governo. Em 2014, para se reeleger, Dilma age como uma autocrata e pressiona o Banco Central para manter os juros baixos até depois da eleição. Retira dinheiro de bancos estatais para cobrir os rombos nas contas públicas e falsifica documentos que foram enviados para o Tribunal de Contas da União. Se reelege e logo depois sobe tudo. E em 2015, o Brasil entra em uma grave crise econômica e milhões de pessoas de verde e amarelo caminham até Brasília e grandes capitais, mostrando a sua insatisfação com aqueles que cuspiram na cara do próprio povo. Em abril de 2016, Dilma Vana Rousseff é impeachmentada por pedaladas fiscais. Em 2018, Lula é preso. Ressurge a esperança. Em 2018, o político de baixo escalão surge como nome da direita e do povo, já cansado do velho sistema. Com Jair Bolsonaro, que o Brasil aposta nas novas ideias conservadoras em costumes e liberais em economia, conceito da direita que reacendeu em 2016 com Donald Trump nos Estados Unidos. Logo após assumir em janeiro de 2019, Jair Bolsonaro flexibilizou o acesso à arma de fogo para a defesa pessoal e de residência do cidadão. Com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo conseguiu desestatizar setores importantes, aprovar a reforma da Previdência, cujas despesas já superavam 700 bilhões de reais, a MP do saneamento, gás natural e a do Banco Central, entre outras medidas. Porém, além da economia, houve a quebra do contato entre presos perigosos, com a transferência de presídios e a queda real no índice de violência e criminalidade. Houve muitas outras transformações que não dá para citar aqui. Em 2020, o mundo entrou em uma pandemia sem precedentes, e usaram isso para deturpar e baixar o nível do debate com pessoas da direita recém-nascida, chamando o presidente brasileiro e americano Donald Trump de negacionistas e genocidas. Isso fez com que a peste de rótulos pegasse e embaçasse os reais feitos, como por exemplo a negociação das vacinas que no Brasil já se iniciaram em julho de 2020, como mostra o próprio comunicado do Facebook do presidente Jair Bolsonaro. Entre outros debates legítimos, que foram esquecidos por conta dessa dicotomia e demagogia por parte de uma oposição suja e que para derrubar o governo vale tudo, inclusive a quebradeira, a arruaça e o desejo de que o Brasil não ande para frente.
Os brasileiros até o século XIX não se chamavam colônios. Aliados contra intrusos, índios, brancos e negros carregaram em si o desabrochar da brasilidade. Quer dizer, a grande coisa do Brasil, evidentemente, foi a miscigenação. Porque um português fiel à tradição católica, ele não está se preocupando se ele chegou sem querer ou por querer. Ele acredita que está ali por um motivo e esse motivo é missionário. No dia da Assembleia, um jovem eloquente chegava em Versalhes para lutar pelas ideias iluministas que ele aprendeu com Rousseau e Voltaire nos salões de Paris. A promessa de igualdade agora estava representada por uma voz poderosa, que até hoje gera calafrios na história da humanidade. Napoleão reagiu decretando o fechamento dos portos de toda a Europa. Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma exceção, Portugal. Portugal foi invadida por 50 mil soldados franceses e espanhóis que caçavam a corte, enquanto ela zarpava rumo ao Novo Mundo e os deixavam a ver navios. Foi no dia 13 de maio de 1817 que o filho de Dom João VI casou-se com a princesa austríaca. Em Portugal, alimentava-se a esperança de que terminava a guerra com Napoleão, levando Dom João VI a finalmente tomar a decisão de voltar sozinho para Portugal, deixando seu filho como regente do Brasil. Tanto José Bonifácio quanto Leopoldina desejavam a permanência de Pedro no Brasil. Ele cria a ideia de estabelecer um império no Brasil, ou seja, como se fosse uma quebra. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão dizendo: "Tirem suas braçadeiras, soldados. A nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte." Ela foi a primeira pessoa, antes até do próprio Dom Pedro, a perceber que o Brasil ele teria que ser um país livre. Esses 2 anos, ele ensinou as bases, deixou no coração do Pedro um amor profundo pelo conhecimento, pelo saber, e um amor profundo pelo Brasil. Exatamente o que o Pedro I queria, lembra-se? Em 1840 ele assume, mostra uma grande desenvoltura, começa a fazer as instituições funcionar, compreendendo muito bem os defeitos delas. A vitória sobre Solano Lopes na Guerra do Paraguai resultou o ápice do progresso ao Império. Vivíamos aí uma belle époque brasileira. A abolição era uma causa social, mas ao mesmo tempo que você, ao defendê-la, tinha muito a perder. E foi a princesa Isabel, quando disseram a ela: "Você pode estar assinando a abolição e o fim da monarquia." Ela disse: "Eu pago qualquer preço para libertar esses homens." Havia pessoas com interesses em que a monarquia fosse substituída. É o exército armado, na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar. A república é um regime, nasceu da disputa de 2 homens com uma mulher. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil. Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, na improvisada cerimônia onde proclamaram a República. Em teu seio
seja o Brasil Reino Unido de Portugal, o Brasil Imperial ou o Brasil República, ainda assim somos o Brasil. O que é e sempre será a essência de uma nação é o seu povo, e começa em nós o desejo de termos um país próspero e que seja visto e respeitado pelo mundo. Em 2022, comemoramos o bicentenário da independência. É o momento de analisarmos nossa história e refletirmos que rumo estamos tomando e como devemos conduzir o país. O futuro do Brasil depende de cada um de nós. Ter orgulho da nossa história e consertar os erros cometidos é a chave para mostrar para o mundo o potencial do nosso país e juntos nos orgulharmos do nosso passado, presente e futuro.